Você já percebeu que muitas vezes a gente procura respostas em todos os lugares, menos em Jesus? E é engraçado que a gente muitas vezes procura uma confirmação, uma palavra, uma validação, ou alguém falando, olha, Deus irá fazer na sua vida. Mas o mais interessante é que quando a gente vai para a Epístola de Hebreus, ele começa mostrando uma mudança radical pra gente. Olha, Deus falou, mas ele não falou de qualquer maneira, ele falou por meio do seu filho. E isso muda tudo. Mas antes de te explicar isso aqui, eu quero te fazer dois convites. Primeiro, siga esse perfil se você gosta de conteúdo cristão e você quer principalmente estudar a Bíblia de uma forma mais descomplicada. Esse perfil é para você. E segundo, nós estamos num propósito de 13 dias lendo a epístola ou livro, ou a carta, como assim você desejar falar, de Hebreus, e eu tenho certeza que será um momento de grande aprendizado. Hoje é o nosso segundo dia, mas lemos o capítulo primeiro, porque no nosso dia zero nós entendemos um pouco desse livro, e hoje nós entendemos sobre a superioridade do Filho. Então eu já te faço esse convite, eu tenho certeza que será um momento muito, muito especial. E logo quando a gente começa no capítulo primeiro de Hebreus, a gente vai aprender que por muito tempo Deus falou. Ele falou através dos profetas, de sonho, de várias maneiras. Só que o autor ele vai trazer algo pra gente que é, eu acredito que é uma das maiores dádivas que a gente pode ter. Deus escolhe se revelar de uma maneira diferente. Ele escolhe falar através do Filho. Ele escolhe demonstrar o seu amor, se despedindo de toda a sua grandiosidade para falar através do Filho. E isso significa que Jesus ele não veio para trazer apenas uma mensagem. Significa que ele é a revelação perfeita de quem é Deus. Por isso, se você quiser saber quem Deus é, olha para Jesus. Quer saber como que Deus trata as pessoas? Olha para Jesus. Quer saber que caminho seguir? Olha para Jesus. Quer saber que direção seguir, principalmente? Olha para Jesus. E o mais lindo de tudo isso é que olha como que Hebreus ele descreve o Filho, né? Ele é o herdeiro de todas as coisas. Foi por meio dele que Deus fez o mundo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata da sua essência. Então isso significa que Jesus ele não é uma versão menor de Deus. Ele não é um simples mensageiro. Ele é um filho. E é algo que você precisa entender. Se Cristo ele tá superior a tudo, absolutamente nada tem o poder de ocupar o lugar que só pertence a ele. Nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, nem religião, muito menos igreja. E o texto ele ainda vai mais longe. Diz que Jesus, depois de fazer a purificação dos nossos pecados, ele assentou à direita do Pai. Tem algo aqui que a gente precisa entender, principalmente aprender, né? No sistema antigo religioso, os sacerdotes eles ficavam de pé fazendo a purificação dos nossos pecados, né? Só que quando Jesus vem, ele muda absolutamente todas as coisas. Após fazer a purificação, se entregar, né, pelos nossos pecados, ele se assenta. E isso significa que a obra foi concluída. E talvez você precise ouvir isso hoje. Pare de tentar pagar uma dívida que Cristo já pagou. Pare de viver como se você tentasse conquistar o amor de Deus todos os dias. A nossa salvação não depende da nossa capacidade de sermos perfeitos. Cristo já realizou a obra perfeita. E o texto continua. O autor de Hebreus ele começa a comparar Jesus com os anjos, porque naquela cultura as pessoas acreditavam que os anjos eram seres extremamente poderosos. Só que ele vem mostrar e deixar algo muito claro pra gente. Absolutamente nenhum anjo recebeu o nome de filho de Deus. Os anjos servem, o filho reina. Jesus é o Senhor. Por isso que eu vim aqui pra te falar, não coloque que é criado em cima do Criador, não coloque mensageiros acima da palavra, não coloque homens que são falhos acima de Cristo, que é superior a todas as coisas. E talvez essa seja a pergunta de Hebreus 1 hoje pra sua vida. Quem tá ocupando o centro da sua vida? Porque aquilo que ocupa o centro determina onde seus olhos irão ver, principalmente a direção que você vai seguir. Porque, de verdade, se você olhar para as circunstâncias, você vai se decepcionar. Se você olhar somente para as pessoas, você vai se decepcionar. Mas agora, se você olhar para Cristo, vai na minha. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Porque quando nós olhamos para Cristo, você encontra um trono que permanece inabalável.